Oi gente, eu me chamo Ana Rosa e eu gostaria de compartilhar um pensamento com vocês. Lá em João 15, o Evangelho segundo João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8, Jesus declara que ele é a videira verdadeira. Começa assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se ele não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Aí eu fiquei pensando, minha gente, o que Jesus Cristo quis dizer quando ele disse, eu sou a videira? Primeiro, o que é uma videira? A videira é a planta que produz a uva, que dá origem ao vinho, ao suco. Mas o que essa mensagem queria dizer para aquelas pessoas que estavam ali, ao redor dele, seus discípulos, né? E eu fiz 3 perguntas. O que ele quis transmitir com essa mensagem? Ele estava falando a agricultores? O que essa mensagem significava para os primeiros ouvintes? Primeiro, que os discípulos dele, em sua maioria, eram pescadores, não agricultores. Se eu estiver errada, alguém me corrija, por favor. Né? Tinha publicano, tinha cobrador de imposto, tinha muitas pessoas, mas eu não lembro a palavra do Senhor dizendo que tinha agricultores. Então eu fui buscar no Antigo Testamento o que significava a videira para os israelitas. E eu lembrei que lá em Números, quando Moisés manda os espias a olhar a terra prometida, que eles chegam a um vale onde tem muitas plantas, muitas frutas, eles ficam admirados pela produção daquele campo, daquele pomar. E eles, lá em Números 13, versículo 23 e 24, diz o seguinte: quando chegaram ao vale de Escol, Escol significa de melhor qualidade, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram um cacho pendurado em uma vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, não por causa das romãs, não por causa dos figos, e sim por causa das uvas, por causa do fruto da videira que os israelitas cortaram ali. Aí eu me aprofundei um pouquinho mais, eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre a videira no Antigo Testamento. E eu me deparei com Isaías capítulo 5, versículo de 1 a 7, onde tem ali uma analogia. O Senhor faz uma analogia e é a seguinte: seu amigo plantou uma vinha em um terreno fértil. Com todo esmero, o agricultor limpou o terreno de toda pedra, escolheu as melhores mudas, colocou vigilantes, atentos em torres para guardar a plantação, tudo na esperança de colher bons frutos. Ele tinha tanta esperança que ele construiu um tanque para produzir um vinho de boa qualidade. Porém, grande foi a decepção quando o agricultor foi colher a fruta. Ao provar o fruto daquela vinha, daquele parreiral que foi feito com tanto esmero, com tanto cuidado, ele viu que as uvas eram azedas e não doces.
Aí no versículo 4 de Isaías 5, ele diz o seguinte: que mais se poderia ter feito por ela que eu não tenha feito? Então por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? O desgosto desse agricultor foi tanto que ele derrubou a cerca, ele permitiu que ela fosse pisoteada, ele não capinou mais, permitindo que espinhos e ervas daninhas crescessem em seu meio. Ele ordenou que não chovesse mais. Porque lá no versículo 7, ele declara o seguinte: a vinha do Senhor é a nação de Israel, e os seus homens são a plantação que ele, o Senhor, amava. Ou seja, os homens de Judá eram a plantação que o Senhor amava, e a vinha dele era a nação de Israel. E ele esperava colher frutos doces, frutos de justiça e de retidão, mas infelizmente ele não colheu esse fruto. Lá no versículo 8 de Isaías diz isso, que o Senhor escolheu uma vinha, mas ela não foi capaz de honrar o Senhor e de viver de acordo com a sua vontade. Não produziu frutos de justiça e retidão. A segunda passagem que eu encontrei, logo após Isaías, foi lá em Jeremias. Jeremias capítulo 2, versículo 21, diz assim: eu plantei como uma videira seleta, de sementes absolutamente pura. Como então, contra mim, você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Palavra dura, né, minha gente? A terceira foi lá em Oséias, capítulo 10, versículo 1. Israel era como a videira viçosa, cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais o Senhor a abençoava, quanto mais o Senhor dedicava amor àquela videira, aquele povo, mais altares, mais eles desagradavam o Senhor, procurando, adorando a deuses que não era Deus, fazendo para si ídolos. Aí Jesus, ao se declarar que é a videira verdadeira, ele cumpriu todos os requisitos que Israel não conseguiu cumprir. E ele afirma que Deus é o agricultor, foi Deus que o plantou. E nós que declaramos que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, o autor e consumador da nossa fé, estamos ligados a ele, somos os ramos dessa videira verdadeira, saudável, plantada em solo fértil, livre de pedras, vigiada, onde não existe erva daninha nem espinhos. Os passarinhos não roubam seu fruto, nem ela é pisoteada. Ele dá chuva no tempo oportuno e a mantém viçosa e frutífera eternamente. Então Jesus Cristo é essa videira perfeita, essa videira que Israel não pôde ser, ele precisa ouvir e ser ela, e mostrar como essa videira tinha que se comportar, como os ramos precisam se comportar para dar o fruto doce que agrada ao Senhor, que glorifica o seu nome. Então aí eu fiz outra pesquisa, essa contemporânea. Eu pesquisei sobre o cultivo da videira, mas me concentrei na poda e no manejo pós-poda. E eu vou detalhar para vocês agora cada um desses pontos. Só que o primeiro deles é o ramo que é cortado, porque o Senhor diz que o ramo que está nele, que não dá fruto, será cortado. Como está lá em João 15, versículo 2, só a parte A. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. O pai, o agricultor, corta. O trabalho do agricultor aqui na vinha, no parreiral, ele é árduo. Para ter uma boa colheita, o agricultor ele precisa entender bem do cultivo da videira, ele precisa ser delicado em seu manejo com ela. E ele precisa ter discernimento para escolher entre todos os ramos que ela tem, aquele que não vai dar mais fruto e cortá-lo. Então ele analisa muito bem a planta.
muito bem. Ele começa essa análise quando começa o choro da videira, que se dá mais ou menos finzinho do outono, começo do inverno, que é quando a videira começa a despertar. E ele vai identificar os ramos lenhosos, os sarmentos. Os ramos lenhosos, os sarmentos, eles têm uns nódulozinhos por onde saíam antes folhas e frutos. E hoje começa a sair raízes. E aí ele corta esse ramo, porque ele não dará mais fruto, ele só dará raízes, que sugará a vitalidade da videira e prejudicará os ramos que ainda dão fruto nela. Assim ele vai lá, corta aqueles ramos que um dia foram frutíferos, mas hoje não são. Um dia produziram uva boa, mas hoje só produzem raiz em si mesmo. E aí eu voltei para o nosso texto, que é João 15. Quando Jesus declara que mesmo estando nele, nós não podemos não dar fruto, ele deixa um alerta, sabe assim, daquela luzinha? Será que realmente estou nele ou só aparento estar? Será que eu tenho criado raízes em mim mesma ou tenho me alimentado da raiz que está nele? Filho, me fiz essas perguntas. E o apóstolo Paulo diz que é possível isso acontecer, porque em Gálatas, lá no capítulo 3, versículo 3, ele exorta a igreja. Ele diz assim: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Porque muitas vezes nós começamos nossa carreira cristã dependentes de Deus, dependentes do Espírito Santo, se alimentando da videira que é Jesus Cristo, das suas palavras. Mas chega um momento da nossa caminhada que a gente já absorveu tanto daquilo que a gente acha que pode caminhar com os próprios pés, que não precisa depender mais do Espírito, que a gente já decorou a Bíblia toda, que a gente já sabe os louvores, a gente sabe o que agrada a Deus, a gente aprendeu tudo, então para que o Espírito Santo mais na nossa vida, se a gente já sabe de tudo? A gente até pode dar aula sobre, né? Então um alerta para a minha vida e para a sua. Os irmãos da igreja lá em Gálatas, eles estavam praticando a lei, né? Eles estavam sendo exortados, eles estavam sendo intimidados ou coagidos a praticar a lei. Não toque nisso, não coma aquilo, se circunde, observe as festas, a fim de serem aceitos por Deus e não pela fé em Cristo Jesus, que é nosso Salvador e Senhor. Então muitas vezes a gente está dessa maneira, a gente está querendo ser aceito por Deus, fazendo exatamente o que está na palavra dele, só que com a motivação errada. Aí a gente tem que ter cuidado quanto a isso. Porque é uma linha muito fininha, minha gente, muito fininha, que separa a fé e dependência de Cristo para frutificar em toda boa obra, da autossuficiência, do eu sei, eu posso, eu consigo, né? A gente está tão cheio de si, que a gente se esquece que a gente precisa se encher de Cristo para dar frutos. E aí a gente não começa a achar que estamos dando fruto, né? Porque a gente faz a obra, mas a gente não está dando fruto de justiça e de retidão. Por quê? Porque a glória está sendo para a gente, não para Cristo, não para Deus, né? A gente está ali, criando, ao invés de criar frutos de justiça e retidão, que era o que Israel devia ter criado, nós, a Israel espiritual, a Jerusalém espiritual, a noiva de Cristo, a igreja dele, estamos dando fruto de egoísmo, de egocentrismo, de eu sei, eu posso, criando raiz em nós mesmos, até usando a palavra de Deus para raiz ser eu, né? Ao invés de brotar folhas e frutos que dependem da videira para ter um bom sabor, para ter uma boa qualidade, eu começo a produzir frutos que vêm glorificar a mim, a querer aplauso. Então nesse momento é necessário uma autoanálise, se minha vida com Cristo e em Cristo consiste em apenas rituais, né? Em tradições, como ir à casa do Senhor regularmente, vestir uma roupa diferente de todo mundo, meu vocabulário ser diferente, onde eu entro, com quem eu ando. Até o momento devocional a gente tem que ter cuidado para fazê-lo na dependência do Senhor e não com
tradição, como um hábito. Hábito, a gente tem o hábito de escovar os dentes todos os dias. Ler a Bíblia é diferente. A gente não pode fazer por hábito. Então, a gente tem que ter cuidado para não exibir essas coisas como um troféu, ou fazer dessas coisas que são legítimas e que precisam ser feitas. Precisamos orar, precisamos buscar ao Senhor, precisamos ler a Bíblia, precisamos nos alimentar dela, precisamos ir à casa do Senhor, mas não fazer disso um ídolo na nossa vida e muito menos nos fazer ídolo de nós mesmos, porque muitas vezes nós estamos nos venerando. Ai, como eu sou santa. Todas essas coisas são boas, são necessárias, como eu acabei de falar, mas não fará da gente um ramo onde abram os frutos. Até as pessoas podem olhar pra gente e dizer: olha o crente. Mas o agricultor, ele saberá que é só aparência, pois lá no nosso íntimo nós não permitimos que ele nos corrija, nos transforme, nos conduza para o louvor da sua glória. Afinal, meu espelho, meus olhos e os olhos do próximo já dizem que eu sou uma evangélica. A gente não pode esquecer, em momento nenhum da nossa vida, que o Senhor, nosso Deus e Pai, do nosso Salvador Jesus Cristo, é o agricultor das nossas vidas. É Ele quem decide o que está aqui, dentro do nosso coração. O homem não sabe, o coração é enganoso. E muitas vezes nós nos enganamos. Mas o Senhor, nosso Deus, Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe se a gente está frutificando para Ele, para a glória dEle ou para a nossa glória. Aí a gente vai para o segundo ponto, que é o ramo podado. Lá em João 15, ainda no versículo 2, parte B, diz assim: e todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Aí no campo, na minha pesquisa, eu descobri que quando o agricultor identifica o ramo cortado, o sarmento, o lenhoso, o estéril, começa um novo processo no manejo da videira. Corta-se a ponta de um raminho. Se o agricultor percebe que a videira está chorando, ou seja, está derramando a seiva por aquele corte, porque no finalzinho do outono e começo do inverno, a temperatura aumenta um pouquinho. Não, finalzinho do inverno, perdão. A temperatura aumenta um pouquinho. Já ali quase no final do inverno. 10 graus a mais já começa esse processo. Ela começa a retirar a água do solo e nutrientes. E percorre toda ela. Assim como o sangue percorre nossas veias, a seiva da videira percorre todos os seus galhos, todas as suas varas. E quando ele corta a pontinha de uma e vê que tem seiva, aí ele começa uma nova fase da poda, que é pegar aqueles ramos que ainda dão fruto, viçosos, identificar os nódulos, que ela tem uns nódulozinhos, por onde sai uma raminha secundária, onde vai crescer folhas e o fruto, o cachinho de flores, que fecundada vai virar o fruto. E ele corta aquele ramo principal, deixando 2 a 4 nódulos, dependendo da espécie da uva. E aí, depois daquela poda, a videira está pronta para começar seu processo de produção. Nossa vida com Cristo é bem similar a isso. Estamos ligados e arraigados, e como ele mesmo falou no versículo 1 de João 15, seu pai é o agricultor e por ele somos podados. E como é delicada a mão desse agricultor, porque ele começa esse processo de poda, tirando parte do ramo que não vai servir para nada. Assim ele tira hábitos da gente que não servem de nada, que a gente julga ser bom, mas no final não é bom, vai trazer ruína, vai atrapalhar o fruto que a gente deveria dar nele. E depois desse processo, algumas semanas começa a sair aqueles nódulozinhos que ele deixou, um raminho secundário que tem a folha, tem um cachinho com a flor, que vai ser fecundado, que vai dar origem ao fruto.
E nesse raminho, nascem outros raminhos. Não nasce só um. Aí o agricultor habilidoso, ele identifica o ramo principal, o que vai dar fruto. E os outros secundários, que têm aparência de bom, ele vai lá com toda delicadeza e quebra, corta, deixando só o principal, só o que vai frutificar. Depois ele pega aquele ramo, à medida que ele vai crescendo, ele vai conduzindo ele não deixa ele crescer à vontade, ele conduz ele para um lado ou para o outro. Se você for ver vídeos de barreirais, a videira ela cresce, os ramos dela crescem assim, ó, na horizontal, que é para receber o máximo possível de energia solar e o máximo possível de nutrientes vindos da videira. Ela não pode ser curva, ela tem que crescer reta, o mais reto possível. O ramo lenhoso, aquele que ele cortou lá no começo, ele não vai aceitar esse manejo do agricultor. Ele vai tender a crescer do jeito que ele quer, porque ele é rígido. E o ramo que dá fruta ainda, a vara que dá fruta ainda, ela é flexível. Então ele consegue dobrá-la sem quebrar e prendê-la para que ela cresça na direção correta, para que receba, como eu já disse, os raios solares e o nutriente vindo da videira. E aí Deus, um Deus maravilhoso, Ele faz isso conosco. Ele não deixa crescer em nós nada que venha ser para prejudicar o fruto que Ele vai fazer produzir em nossas vidas. Ele tira tudo, Ele limpa, como está aqui em João 15, do versículo 3 ao 5, diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, permanecer no Senhor, se deixar podar por Ele, vai fazer com que nós produzamos frutos para a vida eterna, frutos que vão além do amanhã, frutos que vão além de uma colheita só. O Senhor Jesus afirmou que a gente já está limpo, como a palavra dele é mesmo, disse agora. E ele traz discernimento, ele traz coragem, ele nos guia, ele nos capacita através do seu Espírito Santo para a gente retirar das nossas vidas coisas desnecessárias e contrárias à vontade de Deus. Outra condicionante para que a gente frutifique é permanecer nele. A palavra-chave é dependência total do Senhor. É como lá em Atos, capítulo 3 e 4, quando Pedro e João, através do nome do Senhor, curam um aleijado. E foi interrogado, foi preso, açoitado. E mesmo açoitado, eles não entristeceram, eles glorificaram ao Senhor, eles não negaram o nome do Senhor. Porque dói, minha gente. Olha, a videira aqui no campo, quando ela, lá no Parreiral, lá no Rio Grande do Sul, né, vamos botar assim, quando ela é cortada e podada o galho, a vara, ela está dormente, está num estado de dormência, ela não sente nada. Mas a gente quando é cortado pelo Senhor, quando a gente é podado pelo Senhor, a gente chora. E assim como a videira, porque os agricultores dizem que o choro da videira, ele é doce. A videira retira a água pura do solo, nutrientes, e quando ela chora, aquela lágrimazinha que corre dela é doce. O nosso choro é doloroso, mas é doce. Porque a gente está sendo podado, a gente está sendo lapidado, a gente está sendo guiado, controlado pelo Senhor. E quando as pessoas veem em nossas vidas o fruto, como viram aqui na vida de Pedro e João, a fé deles, o fruto da fé deles foi aquele aleijado de nascença ser curado. Aquilo chamou a atenção dos sacerdotes. E por isso eles foram interrogados e açoitados. Doeu,
cada açoite daquele doeu, minha gente, doeu, porque eu sei que doeu, porque eu apanhei quando era criança.